A esposa do filho dela achava que mandava na casa, até expulsar a própria sogra e chamar a polícia. O que ela não sabia, a sogra era a verdadeira dona de tudo. Mas o que aconteceu depois deixou todos de queixo caído. Não deixe de acompanhar até o fim. E se puder, apoie o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando com quem você ama. Seu apoio faz toda a diferença. Ana Lúcia, aos 56 anos, havia construído uma vida tranquila, baseada em muito trabalho, memórias de família e imóveis. Ela tinha uma pequena, mas próspera, empresa de gestão de propriedades em Curitiba, Paraná, e era viúva havia quase uma década. O marido dela, Ricardo, falecera de um ataque cardíaco há 12 anos, deixando-a com o filho, Luan. Ele era o mundo dela. Há 3 anos, a mãe de Ana Lúcia também se foi. Deixou-lhe a casa dela em Gramado, Rio Grande do Sul. Uma clássica casa de tijolos com uma varanda grande, magnólias alinhadas no jardim da frente e uma cozinha que cheirava a amor e erva cidreira. Era a casa onde Ana Lúcia cresceu, a casa para onde voltou depois que Ricardo morreu, a casa que se tornou seu refúgio, seu porto seguro e, eventualmente, o presente que ela achou que poderia passar para Luan. Aos 29 anos, Luan estava se encontrando na vida. Depois de alguns anos pulando de emprego em emprego, ele conseguiu um cargo estável em uma agência de publicidade regional e estava economizando para sair de seu apartamento apertado. Ele sempre falava em querer um lugar que parecesse um lar. Então, quando ele ligou para a mãe uma tarde dizendo que estava pronto para um novo capítulo, Ana Lúcia ofereceu a casa a ele. "Venha morar aqui", ela disse, "sem precisar pagar aluguel. Arrume-a se quiser. E quando estiver pronto, você pode ficar com ela, ou a gente se acerta." Luan tinha a voz embargada quando disse "obrigado". Foi um dos momentos mais orgulhosos da vida de Ana Lúcia. O filho dela finalmente dando o próximo passo. Ela entregou as chaves a ele com alegria, mas ela nunca imaginou que a mulher que ele trouxe por aquela porta da frente tentaria tirar tudo dela. O nome dela era Samara. Eles se conheceram através de amigos em São Paulo. Ela era elegante, confiante e polida de um jeito que parecia ensaiado. A princípio, Ana Lúcia ficou apenas grata por Luan ter alguém que parecia se importar com ele. Mas desde o início, algo não batia, como se Samara tivesse chegado numa história já iniciada e resolvesse reescrevê-la ao seu próprio gosto. Ela se mudou rapidamente, rápido demais. Em poucos meses, já estava atendendo à porta como se a casa fosse dela e decorando como se o aparador antigo da mãe de Ana Lúcia e a parede de fotos de família estivessem fora de lugar em sua casa moderna idealizada. Um dia, Ana Lúcia passou para levar um doce de pêssego caseiro para Luan e Samara abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. "Ah", Samara disse, piscando como se Ana Lúcia a tivesse surpreendido. "Você não ligou. Não achou que precisasse", Ana Lúcia respondeu, erguendo o doce. "Só queria ver como vocês estavam se ajeitando." Os olhos de Samara passaram pelo pote de plástico e voltaram para Ana Lúcia. "Bem, estamos bem. Só estamos no meio de algumas coisas." Samara não a convidou para entrar. Mais tarde, naquela noite, Luan ligou para a mãe e pediu desculpas. "A Samara é só um pouco exigente com o espaço", ele murmurou. "Ela está tentando criar uma nova energia na casa." Ana Lúcia riu educadamente, mas sentiu aquela sensação incômoda de algo mudando por baixo dos panos. Logo, as coisas começaram a desaparecer. A colcha da avó de Luan, que ficava pendurada no corrimão, dobrada e guardada no sótão. A velha cadeira de balanço de madeira onde a mãe de Ana Lúcia costumava sentar e tricotar, substituída por um banco minimalista branco. Até a mesa de jantar, marcada por décadas de refeições de Natal, havia sido trocada por um retângulo de vidro com pernas de aço. Quando Ana Lúcia perguntou a Luan sobre isso, ele disse: "A Samara tem uma visão. Ela está transformando o lugar em algo novo, mas esta casa já está cheia de histórias." Ana Lúcia disse baixinho: "Não são só paredes e tinta." Luan não respondeu. Samara não era exatamente maldosa, mas ela tinha um jeito de fazê-la sentir como uma convidada em uma casa que pertencia a Ana Lúcia. Ela falava da casa como nossa, com a maior naturalidade, como se o nome dela estivesse gravado nos tijolos. E então, em um domingo, ela passou dos limites. Ana Lúcia chegou para o jantar, algo que fazia a cada 15 dias, desde que Luan se mudou. Era a tradição deles. Ela bateu, esperou, e então entrou com a chave como sempre fazia. A sala parecia uma vitrine de loja. Paredes cinzas, mesa de centro de mármore, nenhuma foto de família em lugar nenhum. O calor tinha ido embora. Samara estava
estava na beirada da ilha da cozinha, tomando uma taça de vinho. "Ah, você ainda tem uma chave?" ela perguntou surpresa. "Eu tenho", Ana Lúcia disse devagar. "Por quê?" Samara tomou um gole longo. "Luan e eu conversamos sobre como talvez precisemos de mais privacidade daqui para frente. Sabe, como um casal casado." O coração de Ana Lúcia disparou. "Casados?" Samara ergueu a mão esquerda, mostrando um anel de diamante que Ana Lúcia nunca tinha visto antes. "Ele me pediu em casamento na semana passada. Íamos te contar no jantar." Ana Lúcia assentiu, atordoada. "Parabéns." Mas por dentro, algo nela se retorceu. Não porque não estivesse feliz pelo filho, claro que estava, mas porque percebeu de repente que não fazia parte dessa versão do futuro de Luan. Estava sendo afastada da casa que ela lhe deu, aquela em que ele agora construía uma vida sem ela. O que viria a seguir testaria tudo o que Ana Lúcia pensava saber sobre amor, lealdade e legado. E Samara, ela ainda não tinha terminado. Uma semana depois de anunciarem o noivado, Luan ligou para a mãe e perguntou se ela consideraria diminuir suas visitas à casa. "A Samara está apenas tentando fazer as coisas parecerem nossas", ele disse com cautela. "Ela diz que precisamos de espaço para construir nosso próprio ritmo." Ana Lúcia mordeu a língua e concordou, embora a dor no peito demorou a passar, muito depois de desligarem. Na próxima vez que visitou, depois de ligar com antecedência como uma convidada, Samara a cumprimentou na porta de roupão e chinelos, como se Ana Lúcia fosse a empregada chegando cedo. "Oh, Ana Lúcia, não estava esperando você tão cedo", Samara disse com frieza, sem se mover da porta. "Eu mandei mensagem para o Luan", disse Ana Lúcia. "Às 15 horas. Samara deu um sorriso forçado. "Ah, sim. Bem, ele está atrasado, mas você pode entrar, eu acho." Lá dentro, a casa estava quase irreconhecível. Todos os sinais da presença da mãe de Ana Lúcia haviam sido apagados. As cortinas azuis claras que ela havia costurado à mão tinham sumido, substituídas por painéis de linho sem vida, que faziam o espaço parecer uma propaganda de catálogo de móveis. Na parede, onde antes ficava o retrato de família deles, agora havia uma galeria de arte abstrata, blocos pretos e brancos sem emoção. A sala parecia nunca ter conhecido risadas, o caos dos feriados ou manhãs preguiçosas de domingo. Ana Lúcia passou pela sala de jantar e congelei. O aparador de madeira antigo do pai dela, aquele que ele mesmo restaurou e lhe passou, havia sumido. "O que aconteceu com o aparador?" ela perguntou baixinho. "Ah, aquela coisa velha", Samara disse com uma risada leve. "Nós doamos. Não combinava com a nova estética." "Você doou?" Ana Lúcia repetiu. Samara deu de ombros. "Era só móvel." "Não, nunca foi só móvel." Aquele aparador guardava décadas de memórias da família de Ana Lúcia. As tiguelas de cerâmica da avó de Luan, velas de aniversário de todas as celebrações, a molheira lascada que o pai de Ana Lúcia insistia que continuassem a usar porque ainda servia perfeitamente. Samara serviu-se de outra taça de vinho enquanto Ana Lúcia olhava para o espaço vazio. "Tenho certeza de que a senhora entende, Ana Lúcia. Luan e eu estamos construindo nosso futuro. Não podemos viver num museu do seu passado." Naquela noite, Ana Lúcia não conseguiu dormir. Ela continuava pensando na voz da mãe dela ecoando na cabeça. Proteja essa casa como se fosse parte da sua alma. E ela tinha feito isso até agora. Nos meses seguintes, as visitas de Ana Lúcia se tornaram raras, constrangedoras e monitoradas. Samara sempre ficava por perto, corrigindo as histórias de Luan, mudando de assunto quando Ana Lúcia falava de tempos antigos ou simplesmente ignorando suas perguntas. "Não vamos nos prender ao passado", Samara dizia naquele tom adocicado. "O futuro é muito mais emocionante." Luan também havia mudado. Antes confiante e caloroso, agora ele parecia hesitante perto da mãe, cauteloso com as palavras, como se estivesse pisando em ovos. Então veio o golpe final. Em um sábado, Ana Lúcia passou para pegar alguns documentos da casa, arquivos de hipoteca antigos que ela guardava no armário do escritório. Ela sempre manteve uma pequena gaveta no escritório para papéis de família, formulários de impostos e documentos de inventário. Ela mandou uma mensagem para Luan, mas ele não respondeu. Usando a chave dela, Ana Lúcia entrou. O silêncio era denso. Ela atravessou a casa, passando pela escada onde a mãe dela costumava tirar fotos anuais de Luan com seus uniformes escolares. Aquela parede agora não tinha nada além de uma tela fria em preto e branco, intitulada Ascensão. Ana Lúcia chegou ao escritório. A gaveta dela havia sumido. Em vez disso, o espaço havia sido transformado no estúdio doméstico de Samara, completo com um anel de luz, um fundo branco e uma mesa bagunçada cheia de maquiagem cara e equipamentos
de vlogging. Ana Lúcia olhou o quarto. Nenhum documento, nenhum arquivo de família. Ela foi até o armário, vazio. Em pânico, Ana Lúcia foi até o pequeno armário perto da janela, onde havia guardado cópias de segurança da escritura e do testamento dos pais. Sumiram. Ela ficou ali em choque. Então ouviu um bip. O laptop de Samara estava aberto na mesa. Na tela, um anúncio online para o abajur estilo Tiffany, da falecida mãe de Ana Lúcia, único, passado de geração em geração pela avó dela. Estava listado em uma conta chamada Lar da Samara Zen, com preço de 750. Um nó se formou na garganta de Ana Lúcia. Ela rolou a tela. Havia dezenas mais. A bandeira militar do pai dela em uma moldura. O conjunto de talheres de prata que só usavam no Natal. As pinturas antigas que antes pendiam no hall de entrada. Samara estava vendendo a família de Ana Lúcia. Quando Ana Lúcia ouviu a porta abrir no andar de baixo, não se escondeu. Os saltos de Samara ecoavam no chão de madeira. Ela chamou: "Luan, é você?" Ana Lúcia desceu devagar, com o coração batendo forte. Quando Samara a viu, os olhos dela se estreitaram. "Ana Lúcia, o que você está fazendo aqui?" "Vim pegar alguns documentos." "Onde está o Luan?" Samara cruzou os braços. "Saiu com amigos." Ana Lúcia manteve o olhar dela. "Ele sabe que você tem vendido heranças de família?" Os olhos de Samara piscaram. "Não sei do que você está falando." Ela viu os anúncios, o abajur da mãe dela, as medalhas do pai dele. "Você está ganhando dinheiro com coisas que você não construiu." A expressão de Samara endureceu. "São do Luan agora, e ele me deu permissão." "Engraçado." Ana Lúcia respondeu, tirando um envelope dobrado da bolsa. "Porque a escritura desta casa está no nome dela. Ela nunca passou o título para ele. Luan está morando aqui sem pagar aluguel porque ela o ama. Mas esta é a propriedade dela e esses itens não eram dele para dar de presente." Samara abriu a boca para argumentar, mas Ana Lúcia não havia terminado. "Deixou isso ir longe demais. Mas isso acaba agora. Você pode ter apagado as fotos, as colchas, os móveis, mas não vai apagar a ela." Luan chegou em casa 20 minutos depois para encontrá-las em silêncio. Ele olhou entre elas, sem ter certeza no que tinha se metido. "O que está acontecendo?" Ana Lúcia virou-se para ele, sua voz calma, mas firme. "Precisamos conversar agora." Quando Luan entrou naquela noite, ele parecia relaxado até ver o rosto da mãe e a postura rígida de Samara do outro lado da sala. "O que está acontecendo?" ele repetiu, olhando entre elas. Samara foi a primeira a falar. "Sua mãe invadiu a casa," ela disse cruzando os braços. "Ela vasculhou meu laptop, me acusou de roubo e disse que era a dona da casa." Ana Lúcia não se abalou. "Você não contou a verdade a ela, Luan?" Ele pareceu assustado. "Que verdade?" Ana Lúcia pegou a bolsa e tirou uma pasta, gasta nas bordas, mas ainda firme. Abriu e mostrou o documento de cima. "Esta é a escritura. A casa está no nome dela. A avó de Luan a deixou para ela. Você tem morado aqui sem pagar aluguel, como ela pretendia. Mas você nunca contou isso a Samara, não é?" O rosto de Luan empalideceu. Ele hesitou. "Ela assumiu que era minha, e eu não a corrigi." Samara recuou como se ele a tivesse dado um tapa. "Você mentiu para mim." A voz dela falhou. "Você me deixou acreditar que esta era a nossa casa." "Eu nunca disse que não era." Luan retrucou. "Você assumiu e eu não queria estragar as coisas." Ana Lúcia interrompeu. "Ela tem vendido heranças de família. A bandeira do seu pai, o abajur da minha mãe. A mesa de jantar sumiu. Onde estão essas coisas agora, Luan?" Ele abriu a boca, depois a fechou novamente. Ele não sabia. "Sumiram," Ana Lúcia disse com a voz neutra. "Vendidas online. O anúncio está no nome dela." Samara virou-se para ele com os olhos arregalados de pânico agora. "Eu não fiz nada que você não tivesse aprovado. Você me disse para fazer da casa nossa." "Eu disse que podíamos pintar," Luan gritou. "Não vender o legado da minha família como lixo." A campainha tocou. Todos eles congelaram. Tocou novamente, seca, urgente. Samara correu para a porta, provavelmente grata pela interrupção. Mas quando ela abriu, 2 policiais uniformizados estavam lá. "Boa noite," um deles disse educadamente. "Recebemos uma ligação sobre uma possível disputa civil envolvendo posse e destruição de propriedade." Samara deu um passo para o lado, os olhos agitados. "Eu não chamei a polícia." "Eu chamei," Ana Lúcia disse. Luan virou-se para a mãe em choque. "Luan, ela te deu todas as chances de ser honesto, mas não vai deixar a memória dos pais dela ser destruída." Lá dentro, Ana Lúcia entregou aos policiais os documentos: escritura, testamento, fotos dos itens listados online. O policial Mendes, um homem alto e negro de uns 40 anos, folheou-os e assentiu devagar. "Isso tudo parece válido. Legalmente, a senhora Ana Lúcia é a proprietária. O nome dela nem consta em contrato de aluguel." Samara gritou. "Esta também
também é minha casa. Eu sou a esposa dele. O policial mais jovem, Silva, levantou uma sobrancelha. Senhora, não há contrato de aluguel. Não há acordo de locação. Seu marido mora aqui por livre e espontânea vontade da mãe dele. Isso muda tudo. Samara cerrou os punhos. Ele disse que esta era a nossa casa. A voz de Luan falhou. Eu achei que poderia resolver as coisas depois. Não achei que importaria. Importou sim, Ana Lúcia disse baixinho. Importou quando ela me disse para parar de vir. Quando minha chave parou de funcionar. Quando você parou de atender minhas ligações. Samara virou-se para os policiais. E agora? Vocês vão deixar ela nos expulsar? Ninguém será expulso hoje à noite, o policial Mendes disse calmamente. Mas a senhora Ana Lúcia tem todo o direito de decidir quem fica em sua casa. Se ela pedir que vocês saiam, ajudaremos para que isso aconteça em paz. Samara virou-se para Luan. Você vai deixar ela fazer isso com a gente? Acho que você já fez isso consigo mesma. Ele sussurrou. Pela primeira vez, Ana Lúcia viu os olhos do filho claros, como se uma névoa tivesse se dissipado. Ele parecia envergonhado, com o coração partido, mas não mais confuso. Samara recuou como se tivesse levado um tapa. Você não quer dizer isso? Luan não respondeu. Os policiais permaneceram até que Samara fizesse uma mala pequena e batesse a porta da frente ao sair. Quando eles foram embora, o silêncio preencheu a casa como fumaça. Luan sentou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Ele sussurrou. Eu sei. Ana Lúcia disse, sentando ao lado dele. Mas aconteceu. Ele ergueu os olhos para os da mãe, molhados de arrependimento. Eu a deixei afastar a senhora. Eu a deixei me controlar também. Eu achei que estava construindo algo, mas estava apenas me escondendo. A dor nos deixa vulneráveis, ela disse. Mas se esconder não te protege, só adia a verdade. Ficaram assim por um longo tempo, mãe e filho, cercados por uma casa que antes estava cheia de calor, agora despida pela ambição, suposições e silêncio. Então Luan fez algo que a surpreendeu. Ele subiu as escadas. 10 minutos depois, ele desceu com uma caixa empoeirada do sótão. Encontrei isso mais cedo, Luan disse, colocando-a na mesa de centro. É tudo o que sobrou das cartas da avó dele, álbuns de fotos e aquele livro de receitas da igreja que ela tanto amava. Ana Lúcia abriu a caixa devagar, com reverência. Vamos começar a colocar tudo de volta nos eixos, ele disse. E eles fizeram. Naquela noite, Luan e ela ficaram acordados até quase 2 da manhã, folheando fotos antigas e bilhetes escritos à mão. Sentaram de pernas cruzadas no chão da sala, cercados por envelopes surrados, cartões de receita e polaroides com um leve cheiro de cedro e tomilho. Cada foto contava uma história. O primeiro aniversário de Luan, com cobertura de bolo borrada nas bochechas. A mãe de Ana Lúcia, com seu chapéu de Páscoa, segurando um bolo de batata doce. Ricardo em pé na churrasqueira, com um avental de beijo cozinheiro, sorrindo como se a vida fosse assim, tão simples. Este foi o dia em que o papai deixou o peru cair, Luan disse com uma risada, apontando para uma foto de um peru no chão e Ana Lúcia segurando um esfregão ao fundo, exasperada. E sua avó se recusou a comer, mesmo depois de termos lavado e assado de novo? Ela adicionou rindo. Naquela risada, Ana Lúcia ouviu algo que não ouvia há meses. Alívio, alegria, o som de algo se curando. Luan olhou para a mãe. Eu não sabia como dizer antes, mas sinto muito por tê-la deixado afastar a senhora, por tê-la deixado mudar tudo. Ana Lúcia estendeu a mão para ele. Você ainda é meu filho, Luan. Eu nunca deixei de te amar. Eu só queria que você visse o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Ele assentiu devagar. Acho que queria acreditar que tinha tudo sob controle, que se eu parecesse ter um casamento feliz, então eu não precisava admitir que me sentia perdido. Ficaram em silêncio por um tempo. O silêncio entre eles já não era pesado, mas sim honesto. Na manhã seguinte, enquanto Luan saiu para arejar a cabeça, Samara voltou. Ela não bateu. Ana Lúcia estava na cozinha quando ouviu a porta da frente abrir e saltos tilintando pelo chão de madeira. Luan? Samara chamou. Quando Samara a viu, a expressão dela azedou na hora. Onde ele está? Fora. Ana Lúcia disse calma, mas firme. Você deveria ter ligado. Esta ainda é minha casa, Samara retrucou, passando por Ana Lúcia apressadamente. Não, Ana Lúcia disse baixinho, ficando na frente dela. Nunca foi. Samara riu, um som amargo e feio. Você realmente acha que essa sua encenação muda tudo? Luan me ama. Ele está apenas confuso. E você? Você é quem está causando todo esse drama? Sempre foi. Ana Lúcia não se abalou. Não está aqui para discutir com a senhora, Samara. Está aqui para proteger o que é dela. E mais importante, o que é dele, a verdade. Samara deixou a bolsa cair no balcão e começou a andar pela cozinha como um animal enjaulado. Ele não é
é nada sem mim. Ele estava em uma espiral antes de eu entrar na vida dele. Eu dei a ele estrutura, propósito, direção. Eu limpei esse seu santuário triste de casa. Você apagou a identidade dele. Ana Lúcia respondeu. Você o isolou de suas raízes. Isso não é amor, isso é controle. Os olhos de Samara faiscaram. Eu tornei este lugar habitável. Eu o melhorei. Você quer falar de legalidades? Eu tenho direitos, propriedade conjugal, investimento de trabalho. Ana Lúcia pegou a gaveta e tirou uma carta impressa do advogado dela, já preparada depois da última conversa. De acordo com a lei do Paraná, não há nenhuma reivindicação conjugal sobre esta propriedade, a menos que você possa comprovar contribuição financeira ou posse documentada. Você não contribuiu financeiramente em nada. A escritura está no nome dela. Sua reivindicação é nula. Samara arrancou a carta e a leu rapidamente. Vou encontrar um advogado que discorde. Ela cuspiu. Boa sorte, Ana Lúcia disse simplesmente. Enquanto isso, você não é bem-vinda aqui. Samara avançou em direção ao corredor, talvez por hábito, talvez procurando Luan, mas Ana Lúcia se colocou na frente dela novamente. Você precisa sair. O fogo nos olhos de Samara cintilou. Depois rugiu. Você acha que venceu? Não se trata de vencer, Ana Lúcia disse. É sobre cura e não vai deixar você envenenar esta casa por mais tempo. Samara agarrou a bolsa, os olhos ainda em chamas, e saiu furiosa. Naquela noite, Luan voltou e Ana Lúcia contou a ele o que aconteceu. Ele não pareceu surpreso. Ela me ligou, ele disse. Deixou 4 mensagens de voz, cada uma mais raivosa que a anterior, depois subitamente doce e então ameaçadora. Ana Lúcia estendeu a mão para o ombro dele. Você se sente seguro? Ele lhe deu um sorriso cansado. Agora sim. No dia seguinte, Luan e Ana Lúcia se encontraram com o advogado dela e entraram com um mandado de restrição formal contra Samara. O tribunal concedeu com base na manipulação emocional, vendas online de propriedade familiar e invasão de domicílio. Os trâmites foram rápidos. Uma semana depois, descobriram que ela havia levado mais do que apenas móveis. Uma vizinha ligou e disse que alguém tinha visto Samara carregando caixas emolduradas em seu carro à noite, muito antes de descobrirem os itens faltando. As medalhas da marinha do pai de Luan, os bonecos de porcelana pintados à mão da mãe de Ana Lúcia, a manta de bebê que ela fez de crochê para Luan quando ele nasceu. Samara havia escondido a história deles como contrabando. Com escolta policial, visitaram um depósito que ela havia alugado secretamente, listado sob um nome falso, mas vinculado ao e-mail dela. Lá dentro, encontraram as heranças de família embaladas sem cuidado em caixas plásticas e caixas lacradas com fita adesiva. A cena partiu o coração de Ana Lúcia. Luan permaneceu parado, olhando para suas fotos de bebê amassadas ao lado de um enfeite de Natal quebrado. Eu pensei que ela se importava. Ele sussurrou. Ela se importava com o que você podia oferecer a ela. Ana Lúcia disse gentilmente. Não com quem você realmente é. Recuperaram quase tudo. Algumas peças estavam danificadas, outras foram perdidas. Mas o cerne da história deles, álbuns de fotos, a colcha, as cartas do pai de Luan do exterior, estava de volta ao seu lugar. Não apenas na posse deles, mas na história deles. Demorou várias semanas para a poeira baixar, tanto literal quanto emocionalmente. Depois que o mandado de restrição foi entregue e o depósito foi esvaziado, Luan e Ana Lúcia iniciaram o processo lento de restauração, não só da casa, mas de si mesmos. O que antes parecia um campo de batalha, estava começando a parecer um lar novamente. Eles desempacotaram os álbuns de fotos em uma tarde de sábado e os espalharam pela mesa de jantar. Aquela antiga que Ana Lúcia havia trazido de volta para a casa. Aquela que Samara havia descartado por algo mais moderno. Enquanto folheavam as páginas, compartilharam histórias, algumas engraçadas, outras silenciosas e ternas, como um curativo delicado sendo puxado de uma ferida. Eu costumava pensar que esta casa era apenas um lugar, Luan disse, segurando uma foto da avó dele sentada na varanda com a Bíblia. Mas não é. É nossa âncora. Pintaram as paredes novamente. Penduraram as fotos de família de novo. Trouxeram a colcha da avó de Luan de volta ao seu lugar de direito no corrimão da escada. Cada mudança que fizeram foi intencional, respeitosa, uma forma de reaver o legado. Luan decidiu começar terapia. Ideia dele, não da mãe. Ele encontrou um terapeuta especializado em abuso emocional e recuperação de relacionamentos tóxicos. A cada semana, Ana Lúcia ouvia se portar com mais confiança, falar com mais clareza, reafirmando o eu que quase perdera. Enquanto isso, o mundo de Samara desmoronou. Descobriu-se que esta não era a primeira vez que ela manipulava
manipulava relacionamentos. O passado dela foi desvendado pedaço por pedaço. 2 casamentos anteriores, um dos quais terminou com um mandado de restrição judicial. O falecido marido dela não estava morto, de jeito nenhum. Ele estava muito vivo, morando no Texas, e havia solicitado um mandado de proteção permanente anos antes. O currículo dela, que antes ostentava credenciais de um renomado escritório de design de interiores, estava cheio de inconsistências. Um império de papel construído em charme, engano e mentiras habilmente tecidas. Ela tentou combater o mandado de restrição no tribunal, mas foi rapidamente silenciada quando confrontada com seus documentos fabricados e a propriedade recuperada encontrada em seu depósito. Eventualmente, ela desapareceu das vidas deles completamente. E ainda assim, algumas manhãs, Ana Lúcia se pegava acordando, se perguntando como tudo podia ter dado tão errado. Ela tentou dar ao filho um alicerce para construir com amor e memória, e em vez disso, ele quase se perdeu para alguém que via esse presente como um recurso a ser explorado. Mas então veio o domingo que mudou tudo. Voltaram à tradição familiar de jantares quinzenais. Apenas Luan e Ana Lúcia, às vezes com um amigo ou 2 dele, mas sempre enraizados no lar. Luan chegou com um buquê de girassóis, os favoritos da avó dele. "Tenho algo para te contar", ele disse, colocando as flores no antigo vaso de cerâmica que pertencia à tia-avó de Ana Lúcia. Ana Lúcia deixou o doce de pêssego na mesa e esperou. "Encontrei um apartamento", ele disse. "Não muito longe, a uns 10 minutos daqui." O estômago de Ana Lúcia apertou, mas ela sorriu. "Que ótimo!" Ele pegou a mão dela. "Não é porque quero distância, mãe. É porque estou pronto." Ana Lúcia assentiu com lágrimas nos olhos. "Eu sempre soube que você estaria. E eu quero que a senhora fique com a casa. Não só legalmente, mas emocionalmente. Sei agora que este é seu santuário, o legado da vovó. Um dia, talvez eu tenha uma família minha, mas nunca vou fingir que esta casa não foi sua primeiro." Eles se abraçaram por um longo tempo ali mesmo na cozinha. No fim de semana seguinte, trabalharam com o advogado de Ana Lúcia para estabelecer um fundo fiduciário, um que garantiria que o lar permanecesse em sua família, mas protegido de quaisquer futuros problemas. A casa nunca mais seria tratada como moeda de troca ou conveniência temporária. Era sagrada agora, oficialmente e para sempre. No outono, o lar não estava apenas restaurado, estava curado. As paredes já não ecoavam em silêncio, mas com música, risadas, o cheiro de moqueca no fogão e pão de queijo no forno. A terapia de Luan estava funcionando. Ele começou a trabalhar como freelancer novamente, criando logotipos e pacotes de identidade visual para pequenas empresas de propriedade de pessoas negras. Ele encontrou sua alegria novamente, não na validação de outra pessoa, mas em seu próprio crescimento. E Ana Lúcia, ela se permitiu sentir orgulho, não apenas dele, mas de si mesma. Por ter mantido sua posição, por não ter cedido, por ter se recusado a deixar que alguém apagasse o que gerações construíram com amor e sacrifício. Certa noite, enquanto vagalumes piscavam pelo quintal, Luan e Ana Lúcia sentaram na varanda tomando chá gelado. "Você já se perguntou o que teria acontecido se a senhora não tivesse aparecido naquele dia?" ele perguntou. Ana Lúcia olhou para o quintal onde o pai dele costumava empurrá-lo no balanço de pneu o tempo todo. "Mas eu acredito que as coisas acontecem quando finalmente estamos prontos para encará-las." Ele assentiu pensativamente. "Obrigado por não ter desistido de mim. Eu nunca conseguiria", ela sussurrou. Então ergueu seu copo e o bateu gentilmente no dele. "A cura ao legado", ele respondeu. Meses depois, eles fizeram seu primeiro verdadeiro encontro de família na casa, algo que não faziam desde antes de a mãe de Ana Lúcia falecer. Primos vieram de outros estados. Vizinhos trouxeram chá gelado e bolo de fubá. As crianças brincaram de pega-pega no quintal. Risadas preencheram cada cômodo. O nome de Samara nunca veio à tona. Ela era uma sombra de uma estação que havia passado. Mas a casa, ela permanecia firme, forte e cheia novamente, de memórias, de significado, de amor. Desta vez, ninguém questionava a quem pertencia.